Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez aqui nos encontramos para, em primeiro lugar, agradecermos a Deus. Agradecermos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Mais uma oportunidade em que nós nos encontramos aqui matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, usando este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico, trabalhando pela e para a nossa melhoria. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, nosso irmão mais esclarecido, que veio à Terra, veio ter conosco e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos, é preciso que agradeçamos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo número 7 do livro 2º, que trata acerca da vida no mundo espiritual. E este capítulo número 7 trata acerca do retorno. Retorno do espírito à vida corporal. E estamos estudando acerca do prenúncio. Ou seja, aquela expectativa acerca do retorno, o preparo para o retorno, o reingresso em um novo corpo físico ou religar-se a um novo instrumento físico. Este capítulo número 7 começou na questão número 330 e vai até a questão número 399, ou seja, é um capítulo bastante extenso. Estudaremos 70 questões e hoje estudaremos a questão de número 338. Neste questionamento formulado por Kardec, que aqui ficou enumerado com este número 338, Kardec questionou da seguinte maneira: se acontecesse que vários espíritos se apresentassem para um mesmo corpo que deve nascer, o que decidiria entre eles? No questionamento anterior, vimos que Kardec perguntou se uma criança tivesse que nascer e não tivesse nenhum espírito para se ligar a ela, o que aconteceria? Vimos na resposta dos espíritos amigos que isto Deus prover. Ou seja, não vai acontecer de ter que nascer uma criança e não ter um espírito para se ligar a ela. Da mesma forma, Kardec, num questionamento um pouco diferente,
quis saber: e se vários espíritos quiserem se ligar ao mesmo corpo físico? O que seria utilizado para decidir qual espírito se ligaria àquele corpo físico? Conforme sabemos, na lei de Deus não existe improviso. Tudo está perfeitamente programado. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec que vários espíritos podem pedir, ou seja, vários espíritos podem pedir para nascer ou renascer e se ligar a um determinado instrumento físico de uma criança que irá iniciar o seu desenvolvimento em um ventre materno. No entanto, eles dizem que nesse caso, se vários espíritos se apresentarem para se ligar, se isso acontecesse, mas sabemos que isto não irá, nunca aconteceu e não irá acontecer, porque não existem improvisos, não é bagunçado o mundo espiritual, não existe desordem na lei de Deus. Mas Kardec quis saber, e se acontecesse? Nesse caso, é Deus que julga qual deles é o mais capaz para desempenhar a missão à qual a criança está destinada. Então, se existe uma programação para nascer ou renascer uma determinada criatura com uma determinada missão aqui na Terra, e vários espíritos se apresentarem, por exemplo, se isso acontecesse, de vários espíritos se apresentarem com aquela disposição de se ligarem àquele instrumento físico, então a decisão seria nesse sentido: qual espírito está mais capacitado para desempenhar a missão que está reservada àquela criatura? Mas eu disse, complementa este espírito amigo, o espírito é designado antes do instante em que se deve unir ao corpo. Então, conforme vimos em resposta anterior, este espírito amigo deixou bem claro, ou seja, não resta dúvida nenhuma, que não existe improviso no mundo espiritual. Ou seja, o espírito é designado antes do instante em que se deve unir ao corpo físico. Então, se existe a programação para a reencarnação de um determinado espírito, não vai ter improviso, não vai ter correria dos espíritos superiores, dos espíritos que cuidam dessas atividades no mundo espiritual, saírem na correria procurando um espírito para se ligar a um instrumento físico que vai iniciar ou que irá iniciar o seu desenvolvimento, porque naquele momento vai acontecer a fecundação, vai acontecer a concepção, o encontro do espermatozoide masculino com o óvulo feminino, e assim iniciar o processo de desenvolvimento do feto. Então os espíritos não vão sair correndo procurando um espírito para se ligar àquele instrumento, porque tudo já está organizado, tudo está programado. O espírito é designado antes.
Porque existe uma programação reencarnatória. Então sabe o dia, a hora, o momento, o local, tudo direitinho, como irá acontecer, e o espírito estará ali conduzido, se ele não for capaz para isto, a maioria não é capaz de fazer isto sozinho. Então ele é conduzido por trabalhadores do mundo espiritual que realizam esta atividade de ligar ou iniciar a ligação do espírito àquele feto que iniciará o seu desenvolvimento, ou seja, ali no momento da concepção. Então é por isso que este espírito amigo nos chama a atenção que o espírito é designado antes do instante em que se deve unir ao corpo. E conforme vimos em respostas anteriores, este momento da união do espírito, ou seja, aqueles primeiros laços do espírito ao corpo que iniciará a formação, acontece exatamente no momento da concepção. Aconteceu a concepção, o espírito está ali ligado àquele instrumento que iniciará o seu desenvolvimento. Não existe, repetindo mais uma vez, não existe improviso. Então assim fechamos este parêntese com esta citação maravilhosa, número 338, com esclarecimentos profundos acerca da reencarnação para todos nós. E seguimos adiante com as nossas reflexões, ainda com base nesta questão 338, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 32, o momento de tomar o corpo. Então aqui Miramês vai explicar mais detalhadamente sobre este momento. Ele usou o termo de tomar o corpo ou de unir-se ao corpo. E aí ele começa dizendo da seguinte maneira: é muito interessante a pergunta de O Livro dos Espíritos, e a resposta é divinamente certa, principalmente para aquela época, que já mais de 160 anos atrás, em que se conhecia pouco acerca deste assunto. Então aqui Miramês lembra que a pergunta foi muito bem formulada por Kardec, sob a orientação dos espíritos amigos, e a resposta diz Miramês, é divinamente certa. Não temos dúvida nenhuma quanto a isto. Assim expressa o benfeitor espiritual. Aí ele repete: muitos podem pedi-lo, mas em tal caso Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destine. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes do instante em que haja de unir-se ao corpo. Então assim, Miramês repete esta parte da resposta, ou a resposta ofertada pela espiritualidade superior. E aí ele segue dizendo: este final da resposta do benfeitor esclarece tudo. Antes do instante de se unir ao corpo. Então ali ele repete o final da resposta, que esclarece tudo.
Ou seja, o espírito é designado antes. A alma, bem antes da formação do corpo, já se encontra em companhia dos pais e principalmente da sua futura mãe, procurando a força da sintonia. E é no momento da concepção que os primeiros laços são atados, de certa forma que muitos ignoram. Então aqui Miramês repete mais uma vez para nós estes ensinamentos acerca do momento da concepção, quando os primeiros laços que unem o espírito ao futuro corpo são atados, ou seja, são amarrados. No entanto, naquela programação reencarnatória, como já falamos e como já estudamos em encontros anteriores, o espírito já participa, já convive com seus futuros pais, em especial com a futura mãe, para ter ou restabelecer uma sintonia. E aí ele acrescenta que muitas religiões se apressam em pregar que o espírito somente toma o corpo depois. Então assim ele nos chama a atenção que ainda muitas religiões aceitam, acreditam, sabem da existência do espírito, da imortalidade da alma, da reencarnação, mas que acreditam que o espírito somente se une ao corpo depois, ou no instante em que a criança nasce. Ou seja, durante o desenvolvimento do feto no ventre da mãe, segundo algumas religiões, não teria espírito ligado a ele. E aí Miramês, falando acerca da reencarnação, falando acerca da união do espírito, o momento em que o espírito é ligado, ou os primeiros laços são feitos, ou são amarrados, ou são atados, ali no momento da concepção, aí ele acrescenta, é a beleza da vida da criação. Sem sombra de dúvida que isto é uma beleza e que nós ainda desconhecemos a maior parte desta beleza. E aí ele segue dizendo, falta a esses irmãos, ou seja, aqueles que acreditam que o corpo só terá um espírito ligado a ele no momento do nascimento da criança. Ele diz que a estas pessoas falta um pouco de discernimento. Porque o corpo não irá se moldar por si só, ali no ventre da mãe. É o espírito ligado a ele que vai moldando pouco a pouco os órgãos, todos os órgãos que vão se desenvolvendo na época correta. Tudo já existe no corpo espiritual. Então o perispírito, que serve também para fazer a união do espírito ao corpo físico, é também o molde, ou seja, para dar esta moldura ao nosso corpo físico. A não ser
no caso de alguns natimortos, aos quais nunca estiveram destinados espíritos a reencarnar, a união do espírito ao corpo se dá já durante a formação do feto. Então aqui Miramês fala de situações em que, por algum motivo que a lei natural explica, sem sombra de dúvida, mas que ainda nós desconhecemos, existem corpos que inicia a sua formação já com aquela predestinação de não, como se diz, não vingar, ou seja, não nascer. Aí ele dá, conforme a nossa ciência, o nome de natimorto. E aí ele acrescenta: é linda a formação de uma criança no ninho uterino daquela que se serve de médium da vida física. Então aqui Miramês nos lembra e relembra a beleza, a maravilha que é o desenvolvimento de uma criança no ninho uterino daquela que lhe serve de médium da vida física. Médium da vida física. Assim Miramês classifica as mães. Médium da vida física. Quando nasce uma criança, uma festa para o mundo espiritual, bem como no momento do seu retorno. As religiões e filosofias do mundo haverão de reformar suas convicções no tocante ao nascimento e morte, buscando na ciência espiritual os conhecimentos dessa arte de vestir corpos quando necessário, para que não venham ignorar a própria vida. Então as religiões e filosofias do mundo haverão de reformar suas convicções no que se diz respeito ao nascimento e à morte, buscando na ciência espiritual os conhecimentos desta arte de vestir corpos. Então precisamos conhecer mais acerca desta ciência denominada reencarnação. Além de o corpo já se encontrar escolhido para o que vai renascer, encontram-se em todos os lares espíritos de alta categoria, como vigilantes da verdade, protetores do inquilino do céu que já está de posse de uma vestimenta de carne. Então Miramês aqui nos lembra acerca dos benfeitores espirituais que protegem os nossos lares. Se os futuros pais soubessem o valor do culto do Evangelho no lar, não deixariam de realizá-lo costumeiramente, a fim de manter um ambiente de paz, de modo a transmitir essa paz para o que vai nascer em nome de Deus e em nome de Jesus. Então aqui Miramês também nos lembra acerca da importância de mantermos nos agrupamentos familiares, ou seja, em nossos lares, a harmonia, o estudo constante e, em especial, a prática
nas nossas menores atitudes do dia a dia, do Evangelho de Jesus. Aí ele diz, a fim de manter um ambiente de paz, de modo a transmitir essa paz para aquele que vai renascer naquele ambiente doméstico, naquele ambiente familiar. Imaginemos, em muitas situações, o desequilíbrio, até mesmo o desespero pelo qual deve passar um espírito jamais consciente, que está em processo reencarnatório, e sentir as vibrações negativas do agrupamento familiar, no qual ele irá reingressar na vida física. Agora imaginemos por outro lado, a tranquilidade de um espírito, a confiança que ele sentirá ao perceber e ao sentir também as vibrações positivas, a harmonia, o amor, a paz, a fraternidade reinante naquele ambiente ao qual ele já se encontra ligado e que em breve estará ali participando fisicamente daquele agrupamento familiar, onde o Evangelho do Cristo é praticado, é vivido, é vivenciado nas atitudes menores do dia a dia, onde existe o diálogo, onde existe a fraternidade, a amizade, onde existe a honestidade. O espírito reencarnante se sentirá muito seguro e confiante. Em pequeno trabalho de falar algo a respeito de O Livro dos Espíritos, é para despertar muitos espíritas e espíritos sobre o dever de ler as obras básicas do Espiritismo. Então aqui Miramês diz que este pequeno trabalho, que não é pequeno, aí é modéstia por parte de Miramês, porque foram 20 volumes comentando as 1019 questões de O Livro dos Espíritos, ele classifica como sendo um pequeno trabalho de falar algo acerca de O Livro dos Espíritos, é para nos chamar a atenção sobre o dever de todos nós conhecermos as obras básicas da doutrina espírita, pois ele é a fonte de muitas fontes que poderão saciar a nossa sede de conhecimento, desde quando se busca a água divina com honestidade e amor. Jesus Cristo tocou o Livro dos Espíritos com as suas mãos divinas, de modo que ele pudesse brilhar nas consciências e fazer o coração compreender o amor em todos os rumos. E aí Miramês encerra estas reflexões nos falando da beleza da reencarnação, da beleza do Evangelho do Cristo, quando vivenciado no nosso dia a dia, da beleza da doutrina espírita, revivendo e revivenciando o Evangelho do Cristo em sua plenitude. Ele diz: pedimos ao Senhor dos mundos que nos inspire nestes momentos em que estamos escrevendo pelos canais mediúnicos. Então aqui Miramês pede a Jesus, pede a Deus a inspiração, a sustentação
enquanto usava os canais mediúnicos de João Nunes Maia, que foi utilizado para materialização desta obra aqui na Terra. Que a mediunidade no futuro seja reveladora de mais coisas encontradas na natureza a serem desprendidas do coração de Deus pelas vias do Cristo. Então aqui ele nos chama a atenção neste último parágrafo, nestas últimas frases, acerca da importância do médium, da mediunidade educada com Jesus. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e que possamos seguir adiante, estudando o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, praticando nas nossas atitudes menores do dia a dia, nos esforçando a cada dia para sermos melhores. Hoje, melhores do que ontem. Amanhã, nos esforçarmos um pouquinho mais para sermos melhores do que hoje. E assim sucessivamente, restaurando pouco a pouco esta criatura velha, ainda com tantos vícios, até que neste processo de restauração possa verdadeiramente surgir uma criatura nova, plenamente saudável, plenamente restaurada. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. Mais uma vez, um abraço fraternal a todos e a todas. E em breve, voltaremos a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual, para seguirmos adiante com os nossos estudos, as nossas reflexões, pouco a pouco conhecendo a verdade que Jesus deixou para todos nós através dos seus ensinamentos. Até breve, meus irmãos e irmãs.